Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui, uma aula de História e nós vamos trabalhar, o tema da aula de hoje é sobre imperialismo na África e na Ásia. E aí eu quero dar continuidade pegando aquele contexto das aulas anteriores que nós discutimos. Nós falamos sobre o processo de industrialização, da chamada segunda revolução industrial do século XIX, o surgimento e o fortalecimento de novas potências econômicas, não somente na Europa, como também a contexto mundial, como na América, com os Estados Unidos, na Ásia, com o Japão, e também a busca de novos mercados, além do fortalecimento do capitalismo, a busca de novos mercados consumidores. Mercados esses que não estão mais apenas voltados os olhares para a América, como era no colonialismo lá do século XVI, século XVII até século XVIII, início do século XIX. Então, os novos olhares dessas novas potências imperialistas e potências econômicas no mundo, elas vão estar voltadas principalmente para a África e para a Ásia, com o intuito justamente de dominar, conquistar essas novas regiões, esses novos territórios, que já eram, de certa forma, muito bem conhecidos, para justamente impor o domínio imperialista, o domínio capitalista e, consequentemente, a busca e a expansão de novos mercados consumidores. Então, este é o contexto do que nós vamos tratar a partir de agora. E esse momento ficou basicamente conhecido como partilha da África e da Ásia. Por que partilha da África e da Ásia? Como o próprio nome diz, partilhar, dividir, essas regiões, esses continentes, que ainda não estavam sob o domínio pleno do capitalismo aí do século XIX, sobre o processo de industrialização, como já vinha ocorrendo na Europa e também em parte na América. Então, essas regiões, a África e a Ásia, se tornarão berço de disputa entre essas nações imperialistas do século XIX. E é isso que nós vamos tratar a partir de agora, ok? Então, o imperialismo do século XIX. Nós vamos tratar aqui basicamente do conceito, o significado, o contexto histórico em que se desenvolve essas ideias, esse domínio imperialista do século XIX. O que é imperialismo? O conceito, basicamente, foi a disputa entre as potências capitalistas, por colônias ou áreas de influência. Esse termo aqui, colônias, nos faz remontar à ideia do colonialismo lá do século, que se iniciou no século XVI, século XVII e assim por diante. Mas esse novo modelo de colonialismo vai ser chamado de neocolonialismo. E essas potências capitalistas aí do século XIX vão buscar influência na Ásia, na África e na América Latina, também na Oceania. A América Latina, lembrando que se encontra sob o domínio principalmente dos Estados Unidos. Então, para a dominação política, econômica, cultural desses povos. Então, este é o conceito básico, o que nós compreendemos basicamente a respeito do que é o imperialismo. Então, essa nova forma, nova maneira de colonizar, que não depende necessariamente do processo de domínio de território, assim como era no imperialismo lá do colonial do século XVI e século XVII, esse processo será chamado de neocolonialismo, certo? Ou seja, novo colonialismo, para se referir ao modelo de dominação ou imperialista do século XIX, ok? Então, é o que chamamos de neocolonialismo, para diferenciar dos colonialismos do século XVI e do século XVII, principalmente. E aí, o que é que nós temos? Qual o significado, qual o contexto histórico? O imperialismo, o processo de expansão das principais potências industriais. E aí, a relação que nós já discutimos nas aulas anteriores sobre o fortalecimento do capitalismo no século XIX, sobre o desenvolvimento das nações industriais do século XIX na Europa, que no século XVIII, quando a industrialização teve início,
esse processo de desenvolvimento industrial esteve pautado basicamente na Inglaterra, né? Depois se espalhou pela França, pela Bélgica e assim deu-se o pontapé inicial do processo do desenvolvimento industrial. E agora, dentro desse contexto, o imperialismo passa justamente a expandir, né, esses domínios, essas nações que estão se desenvolvendo, né, economicamente, capitalistamente, a expansão capitalista, né, a Inglaterra, a França, a Alemanha, o Japão, a Bélgica, eles vão instituir o chamado neocolonialismo, certo? Então esse é o contexto histórico do século XIX, expansão econômica industrial, das potências industriais, né? E aqui nós temos o que? A consolidação de uma vez por toda do capitalismo, certo? É o que vai caracterizar, porque o capitalismo vai buscar o quê? Novas áreas de atuação, novas áreas de consumo, principalmente porque essas potências industriais precisam expandir o quê? Suas áreas de domínio, seus mercados consumidores, para poder o quê? Vender os seus produtos, suas mercadorias. Né? E aqui nós temos o quê? O surgimento de novas vertentes do capitalismo, não apenas mais do capitalismo industrial. Temos aqui o que? O surgimento do capitalismo financeiro, né, que vai buscar expandir essas áreas de atuação e a busca de novos mercados. E para isso é necessário explorar, é necessário o que? Dominar política, econômica e culturalmente essas novas regiões pelo mundo. Então temos aqui o conceito daquilo que e o contexto daquilo que nós compreendemos por imperialismo do século XIX. Vamos lá. Quais são as características principais desse imperialismo? Disputas entre potências industrializadas por territórios, olha só, disputas, né, na África, Ásia e também Oceania. Por quê, professor? Na África, na Ásia principalmente. Porque essas regiões, elas ainda não haviam sido efetivamente colonizadas, dominadas, né, baseado naquele modelo do colonialismo do século XVI e XVII. E essas regiões não estavam passando ainda por um processo de desenvolvimento industrial e também de desenvolvimento capitalista, né? da economia capitalista no mundo. Então, esses eram mercados livres e abertos para a conquista, para a disputa desses mercados, dessas regiões, pelas potências industriais e capitalistas da época, né? Que não estava mais restrita ao cenário europeu. Então nós já temos o que no cenário outras nações e que vão também voltar os seus olhares para essas regiões, para esses continentes, né? Como o Japão, na Ásia, né? Como a Inglaterra, a França, a Bélgica, né? A própria Portugal, que já desde muito cedo já tinha alguns domínios coloniais na África, né? Mas e os Estados Unidos, que não está aqui? Os Estados Unidos, ele resolveu dedicar-se principalmente, voltar os seus interesses para a América Latina, porque ele conseguia naquele momento ainda dominar e controlar sozinho os mercados e as políticas dentro da América Latina. Outra característica também do imperialismo do século XIX, imposição das ideias europeias sobre as raças consideradas inferiores, ou também o chamado processo de aculturação. Lembra que nós falamos na aula anterior sobre as teorias racistas, né? As ideias, as ideologias que foram disseminadas principalmente na África e na Ásia, né? Com o objetivo de impor as doutrinas, o pensamento europeu dentro da África e da Ásia. Veio a ideia também do fardo do homem branco, aonde o europeu se colocava na posição de superior e que poderia levar, né, a essas regiões o desenvolvimento, né, aonde os povos que viviam nessas regiões eram considerados até então como seres ou povos inferiores, culturas selvagens. Então precisava justamente impor a dominação, ou seja, impor a ideologia
europeia, né? É o que justamente a principal maneira como essas nações imperialistas, né, europeias vão justamente impor esse processo de aculturação, de dominação dentro dessas regiões. Outra característica também, os países imperialistas dominaram, exploraram e agrediram os povos de quase todo o planeta, né? Então, desde muito cedo, desde lá o século XVI, século XVII, né, como ocorreu na América, e então esse processo semelhante ele se repete na África, na Ásia e também na Oceania. Agora, uma diferença importante a destacar é que essas nações, pessoal, eles não estão preocupados em dominar os territórios. Não existe aquela questão do monopólio colonial, não existe a imposição do controle do território, né? Eles estão preocupados em dominar culturalmente, dominar politicamente, né? Mas que, com certeza, acaba desestruturando todo o modelo de organização tradicional das culturas e dos povos que lá viviam nessas regiões. A política imperialista provocou muitos conflitos. Outra característica importante, conflitos, né? Inclusive, vale lembrar aqui que esses conflitos são até mesmo conflitos internos entre os próprios povos, né, que viviam, né, nessas regiões, nestes continentes tão vastos, como a África, a Ásia e também a Oceania. E nós temos aqui nessa charge, ao lado, a representação de como foi feita, né, de forma simbólica, uma charge, né, como as figuras aqui que representam os países, as nações, principalmente as nações europeias, eles chegam, né, na África e começam a dividir, né, cada uma dessas regiões, as diferentes regiões da África começam a ser conquistadas e dominadas por essas potências. Lembrando que muitas dessas potências, elas precisavam se aliar aos governos, aos sistemas de governos locais, impor a política europeia, né, ou impor o processo de aculturação, a imposição da cultura, da língua, né, a mudança e as transformações dos sistemas políticos e de governos tradicionais locais que existiam, sendo gradativamente substituído pelos interesses imperialistas da Europa, né, das nações europeias. Ok? Quais foram as consequências deixadas pelo imperialismo, pessoal? Né? Claro, nós já vimos algumas características e que dentre essas características também estão as consequências. Consequências do imperialismo para os países imperialistas, né? Quais foram as consequências deixadas desse modelo de dominação imperialista para aqueles países que controlaram, que dominaram, né? Enormes lucros, a solução parcial de suas crises de mercado, porque o interesse principal dessas potências europeias, né, ir atrás dessa corrida neocolonial imperialista na África e na Ásia, tinha por interesses não apenas interesses políticos, e sim principalmente o quê? Interesses econômicos, lucros, né? Resolver o quê? Problemas da crise de mercado, ou seja, suas economias estavam passando ao mesmo tempo por um processo de avanço e de desenvolvimento tecnológico e industrial, mas que gradativamente esses mercados se tornavam cada vez mais pequenos devido à concorrência, né, que existia dentro da própria Europa, né, e aí fez com que essas nações buscassem expandir os seus mercados por outras regiões, né? Outro problema também é a superpopulação, porque dentro da Europa, século XIX, a população cresceu demasiadamente, né? Então, com isso, né, não se tinha mais condição de manter ou de abastecer todas essas populações. Então, se fazia necessário até mesmo proporcionar um processo de escoamento desse grande contingente populacional, né? Fazer com que várias pessoas, vários europeus, imigrantes, pessoas fossem ocupar também ou fossem viver nessas regiões que passariam a ser dominadas por meio desse novo modelo neocolonialista e que intensificou o seu desenvolvimento, né? Então, de certa forma, as potências do século
XIX, as potências europeias do século XIX, eles buscaram o quê? Resolver os seus problemas, né? E descarregaram, né, esses problemas aonde? Nas costas dos asiáticos, nas costas dos povos europeus e assim aliás, dos povos africanos, certo? Para os países colonizados, quais foram os problemas? O que foi que isso gerou? Gerou submissão acompanhada da desestruturação socioeconômica, né? Socioeconômica, política e cultural. Gente, quando nós falamos que os europeus vão para a África e para a África com o objetivo de levar esse desenvolvimento, né, implantar modelos econômicos baseados no capitalismo, não significa dizer que os países ou os povos que foram colonizados, eles não tinham um modelo de organização. Sim, eles tinham um modelo de organização política, econômica, né, cultural, local, né, tradicional, baseado em suas culturas, em suas origens, muito diferentes dos modelos, né, ou do modelo sociopolítico e econômico e também cultural europeu. Então, os países europeus, os imperialistas, né, as nações europeias, principalmente, como nós já vimos, o nome de algumas delas, a França, a Inglaterra, né, a Bélgica, eles vão o quê? Desestruturar, desorganizar todo esse modelo socioeconômico, cultural, político que existia onde? Na África e também na Ásia, né? Isso vai levar o quê? A crises internas. Internas aonde? Na África e na Ásia. Vão passar por profundas crises, né? Agravadas pela ação de quem? Pela ação dos europeus, né? Pela ação neocolonialista e imperialista europeia, né? Levando à miséria, à fome e às lutas nacionalistas. Outro ponto importante a gente destacar, o que são essas lutas nacionalistas? Pessoal, isso significa dizer que os povos, né, os africanos, os asiáticos, eles resistiram, eles não foram passivos, né? Não ficaram de forma pacífica vendo os invasores europeus adentrarem os seus territórios e tomarem suas riquezas. Então, levou uma série de movimentos de resistência, de lutas internas, né, dentro dessas novas regiões. Dentro da África e da Ásia, que estavam sendo, nesse momento, dominadas pelas nações imperialistas europeias. E, consequentemente, seguiam as raízes da segregação racial. O que é segregar, pessoal? Separar, né? Ou seja, visto que o europeu, o branco europeu se achava superior, então ele vai buscar o quê? Dominar os povos colonizados, que estavam sendo colonizados na África e na Ásia, e vai proporcionar o quê? Essa segregação. E essa segregação, essa ideologia separatista, não vai apenas separar por raça, por cor, né? Vai também provocar uma segregação interna, porque o objetivo é o quê? Levar a desestruturação das sociedades locais, né? Para proporcionar o quê? Facilitar o processo de dominação imperialista, certo? Então, dessa forma, um exemplo que ocorre racial na África do Sul é o chamado o apartheid, né? O apartheid na África do Sul, que perdurou durante muitos e muitos anos, né? Esse processo de segregação entre brancos e negros, né? É um exemplo claro, consequência desse imperialismo. Então, com isso, né, seriam as bases de muitas dificuldades, lutas e conflitos do século XX. Ou seja, esses problemas aqui gerados no século XIX, pela imposição do imperialismo europeu sobre principalmente a África e a Ásia, vai levar a grandes conflitos do século XX. E um exemplo disso, que vocês vão ver mais adiante, um exemplo disso é a chamada Primeira Guerra Mundial, que surge em consequência dessa expansão imperialista, dessa expansão capitalista pelo mundo,
disputa de território, disputas entre nações, inclusive, né, onde a própria Europa, torna-se palco desses conflitos, né? Então, tudo começou aqui. Então, é um contexto, é um desenrolar de fatos e fatores que vai levando ao surgimento de novos fatores e acontecimentos, certo? Então, quando vocês estiverem lá mais adiante estudando Primeira Guerra Mundial, vocês vão ver que as disputas imperialistas do século, meados do século XIX, final do século XIX, elas contribuíram profundamente para o desencadeamento de grandes conflitos do século XX. A exemplo, como citei, a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, a partilha da África. Agora vamos lá. O que foi a partilha da África? Eu comecei a minha fala citando para vocês esse termo partilha da África. É literalmente o sentido, né, de dividir. Dividir a África entre os interessados. Quem eram esses interessados? As principais potências europeias, né, principalmente. E isso se deu entre 1884 e 1885. A busca por essa expansão imperialista se dá aí já no início da segunda metade do século XIX. Mas chegou um momento em que o contexto estava tão acirrado, né, que aí buscou-se fazer o quê? Uma grande reunião entre essas grandes potências europeias, com o objetivo de, principalmente, instituir essa partilha, né? Que ficou conhecida como chamada Conferência de Berlim, como o próprio nome diz, ocorreu na cidade de Berlim, né? Entre 1884 e 1885. E lá ficou decidido como esse novo território, que não é novo, é só uma forma, expressão de falar, mas esse território africano, né, seria então dividido, partilhado entre essas potências europeias. Porque todo mundo tem interesse em explorar não somente as riquezas, os recursos naturais, como também tinham interesse em impor o capitalismo europeu, né, dentro do mercado, dentro do território africano. Então, desta maneira, né, dentro da Conferência de Berlim, ficou instituído as regras, né, de como isso deveria ser feito. E aí, quais foram as consequências deixadas por esta partilha, por essa chamada partilha da África, né, por essa grande conferência? Ignoraram os interesses dos africanos, desestruturou o modo de vida tradicional das populações locais. É isso que eu já venho dizendo desde o início, né? Eles não respeitavam as culturas, os povos, né, que viviam na África, né, e a forma como eles estavam organizados. Porque o interesse era o quê? Era fazer, né, a moda europeia e não sequer, né, estavam preocupados de como os povos africanos, né, iriam reagir a isso. É da seguinte forma, vamos citar um exemplo básico. Digamos, está lá você na sua casa, você e sua família, vocês têm os seus hábitos, seus costumes, sua hora de dormir, acordar, fazer as refeições, e aí o vizinho chega e começa a dizer o que é que vocês têm que fazer, né? Sem levar em consideração o quê? Primeiro, já é uma invasão à sua privacidade, né? E, segundo, não quer nem saber o que você acha disso. Então, basicamente, foi isso que os europeus fizeram. Invadiram a casa dos povos africanos, invadiram o território africano e começaram a dizer o que deveria ser feito. E claro que isso não se deu de forma pacífica. Isso levou o quê? Uma série de conflitos, né? Uma série de mortes, com certeza, milhões e milhões de pessoas morreram, né? Principalmente africanos, na busca e na tentativa de resistir a esse processo de dominação. A difusão da tecnologia, né? Ou seja, tecnologias essas que foram desenvolvidas e que eram conhecidas pelos europeus, e daí eu faço referência à questão do desenvolvimento industrial, porque desenvolvimento, né, civilização é um conceito relativo. Conceito de desenvolvimento ou de civilização, desenvolvimento cultural, não se encaixa de forma igual para todos os povos e todas as culturas. Mas os europeus vão buscar impor esse desenvolvimento,
né, tecnológico, científico, cultural, europeu, como sendo o modelo, como base, né? Daí aquela ideia do fardo do homem branco que nós já discutimos nas aulas anteriores, onde o europeu se utilizava desse discurso, dessa ideologia, se utilizava de um discurso, de uma fala racista, né? Da superioridade de uma raça branca europeia para impor seu domínio dentro da cultura e entre as sociedades africanas. E outra questão também, que entra no âmbito cultural, o cristianismo, né? O cristianismo ainda foi utilizado como uma das justificativas para impor a dominação, né, cultural entre os povos africanos. E, por fim, em 1900, 90%, né, do continente estava sob o domínio dos europeus, ou seja, né, rapidamente, né, logo após a decisão final realizada na Conferência de Berlim, os europeus invadiram efetivamente a África, né, e buscaram e impuseram os seus domínios. E esse processo ficou conhecido como chamado de Partilha da África. Aqui nós temos uma representação do que foi a Conferência de Berlim, certo? E observe que na Conferência de Berlim nós temos o quê? Aqui estampado na parede o grande mapa, né, representando o continente africano, certo? E aqui era o interesse deles fazer essa partilha da África. E eu vou mostrar para vocês agora como era e como ficou a África depois dessa partilha, para que possamos compreender melhor. Olha só, a Conferência de Berlim, razão da sua realização, qual foi o que foi que motivou? Regularizar a ocupação da África. Aí eu coloco esse termo, regularizar. Como assim regularizar, professor? Sim, os europeus, eles eram naquele momento invasores. Eles iriam regularizar para eles, entre eles, e não para com os africanos, né? Acabar com as rivalidades pelo domínio do continente africano, né? As rivalidades do domínio pelo continente, o quê? Dos europeus, das nações europeias. Quais são essas nações europeias? França, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Bélgica, Itália, Espanha, entre outros, né? Mas esses aqui estão mais ao Oriente. Mas principalmente, observe aqui, que de acordo com a nossa legenda, cada um desses territórios aqui, né, foi dominado por uma nação europeia. A data da realização, Conferência de Berlim de 1884 e 1885. O que ficou decidido? A forma do direito colonial. Olha só, direito colonial. Direito colonial, né? Será que esses territórios aqui não tinham donos? Não tinham povos, não tinham culturas, sociedades organizadas vivendo? Né? Então, que direito era esse? Segundo a qual a ocupação efetiva de um território e a sua exploração econômica substituiu os direitos obtidos pela descoberta. Né? Então, dessa maneira, a exploração econômica tornou-se o ponto e o fator principal predominante sobre a dominação das potências europeias sobre o continente europeu aí no século XIX e século XX, né? O desenrolar do século XX. Quais foram as potências vencedoras envolvidas, né? Principalmente a Grã-Bretanha e a França, que foram responsáveis principalmente por organizar esse processo de partilha e divisão da África. As potências mais prejudicadas, né, a exemplo de Portugal. Por quê? Os países menos desenvolvidos europeus, eles ficaram, né, foram os menos privilegiados. Veja só, a França, né, olha só o contingente, a quantidade de territórios dominados pela França, né, aqui em azul. Veja a quantidade de territórios dominados pelos ingleses, em vermelho. Portugal, como é citado aqui, olha só. Portugal, a presença portuguesa na África era bem mais antiga, bem mais anterior do que a presença dos franceses, dos alemães, dos próprios ingleses, né? Porque a Portugal estava, inclusive, tendo contato direto com os africanos desde o início do século XVI, século XVII, naquele antigo modelo colonial escravista. Mas Portugal, em parte, apesar também de participar desse processo de divisão e partilha da África do século XIX e século XX,
ela ficou como se fosse prejudicada, que coube apenas 2 territórios, Moçambique, né, na costa do Oceano Índico, e Angola na costa do Oceano Atlântico. Mas mesmo assim, são grandes volumes territoriais ocupados, entre tantas outras, né? Espanha, com Marrocos, com a Argélia aqui, a Bélgica e assim por diante, ok? Agora vamos lá. Olha só, como eu falei para vocês, inicialmente a África, antes e depois do processo de divisão e partilha, né? Então nós temos aqui, olha só, antes, né, ainda no final do século XIX, 1870 aproximadamente, a presença europeia ainda era vista como um tanto quanto limitada, né? Olha só, vocês podem observar, os franceses estavam aqui ao norte, né? Ó, nós temos aqui a ocupação britânica, né? Ou inglesa aqui, ó, na região da origem à África do Sul, posteriormente. Nós temos a ocupação de outros povos, como os turcos, né? Que ocupavam aqui a região, dominava a parte do Mediterrâneo e também o norte da África, né? E presença limitada de outras regiões, como aqui na costa atlântica e também de Portugal. Olha só, a presença portuguesa desde muito cedo na costa aqui do atual Moçambique, né, ao Oceano Índico, e aqui também onde daria origem a Angola, no Oceano Atlântico. Então, depois do processo de partilha da África, em 1895, o cenário muda aqui totalmente. Observe aqui, ó, após a partilha da África, né? Então, todos esses países eles passaram a ter seus territórios aqui bem definidos dentro do continente africano. Lembrando, pessoal, que essa divisão, essa partilha não levou em consideração os povos, as comunidades que viviam aqui na África, certo? Isso aqui buscava o quê? Atender aos interesses dos europeus. Ok? Então vamos lá. Conferência de Berlim. Nós temos aqui uma charge, né? A Conferência de Berlim, onde ficou decidida a chamada Partilha da África. Então essas figuras aqui, essa charge representa o quê? As potências, né? Com suas facas afiadas nas mãos, né? Sobre um mapa da África e aqui o diálogo entre eles. Vamos ver como é que a gente divide isso. Divide isso o quê? A África. Aí um diz, essa região aqui é minha, eu vi primeiro, né? Então tem a questão dos interesses, a ambição. Aí o outro diz, eu quero uma onde passe o rio. O outro fala, se não for pedir demais, eu gostaria dessa com lagos e montanhas. Então, os interesses que essas nações tinham envolvido era o quê? Os interesses econômicos, os interesses particulares desses países, sem levar em consideração dos interesses dos povos africanos e que habitavam, né, cada uma dessas regiões que passaram a ser ocupadas pelos europeus. Então isso aqui faz referência àquela Conferência de Berlim que eu apresentei para vocês anteriormente. E então, nós temos o quê? A configuração de como ficou a África depois, né, dessa partilha. Né? Basicamente, aqui a África já no início da primeira metade do século XIX, já com os limites geopolíticos e territoriais atuais já pré-definidos, muito pouco se mudou, porque quando se dá o processo de descolonização da África e da Ásia, já no pós-Segunda Guerra Mundial, né, no final do século XX, ocorre também aqui algumas mudanças políticas, isso aí, geopolíticas. Isso aí nós vamos ver quando estivermos estudando, né, será conteúdo, inclusive, lá para o próximo ano, né, o 9º ano, vocês vão ver o processo de descolonização da África e da Ásia, que é justamente
a partir desse processo de partilha e de colonização que a África e a Ásia sofrem no final do século XIX e início do século XX, e, consequentemente, essas nações vão adquirindo a independência, né? Vão reconquistando as suas autonomias, a sua independência após o fim do imperialismo na África e na Ásia. Mas isso é só no século XX, final do século XX. E aí, como já foi dito para vocês, houve sim resistências, né, entre os povos que estavam sendo dominados, né, esses territórios que estavam sendo tomados à força pelo imperialismo europeu. E essa luta, né, essa resistência contra o imperialismo na África, ela se desenvolveu com algumas revoltas. E vou citar aqui algumas delas. Primeiro, revolta de Maji-Maji, em 1905 a 1907. O povo nativo de Maji-Maji, né, atual Tanzânia, organizaram um movimento contra a dominação alemã. O movimento foi duramente reprimido, mas o governo alemão foi obrigado a realizar reformas na estrutura colonial, abandonando, por exemplo, a cultura algodoeira, ou seja, a produção, o cultivo de algodão. Então, dessa forma, né, nós percebemos que os povos nativos, né, eles não viram de forma pacífica esse processo de dominação imperialista acontecer. Eles buscaram sim, né, se revoltar, buscaram resistir, né, contra os domínios imperialistas europeus sobre a África. Um outro exemplo também, né, de revolta e de resistência imperialista na África foi a chamada Rebelião Ashanti, ocorrida entre 1890 a 1900, né, cerca de 10 anos de rebelião, de resistência. Este contra os ingleses, né? Os ingleses derrubaram os chefes Ashanti. Ashanti era um povo, uma etnia, né, local africana e que ficava justamente na chamada Costa do Ouro, atual Gana, país de Gana, e exigiu que a nova liderança branca fosse tratada com a mesma legitimidade, reto do trono de ouro. Então observe, pessoal, os ingleses estão chegando, estão invadindo e queriam, né, ou seja, queriam que a nova liderança branca, ou seja, a nova liderança inglesa, tivesse a mesma legitimidade que os povos ou que os nativos, que o chefe Ashanti. Então, né, os ingleses fizeram isso, derrubaram, destituíram, desorganizaram o modelo de governo, de estrutura e de poder que existia entre os Ashantis e impuseram um modelo de organização e de governo e de poder político baseado nos interesses britânicos, né? E a população se revoltou contra a dominação inglesa, mas foi, infelizmente, brutalmente reprimida. E esse episódio ficou conhecido como Rebelião Ashanti, né? Ou seja, rebelião do povo Ashanti contra, né, contra o domínio inglês na África. Um outro exemplo também, este ocorrido na região da África do Sul, né? Também sob o domínio britânico, domínio ingleses, né? A chamada Guerra dos Boers, né? Ocorreu entre 1889 e 1902 na África do Sul, entre ingleses, né, contra os fundadores das repúblicas Transvaal e Orange, que fica justamente aqui nessa região, olha só. Então já existia um governo instituído, né, que não era de domínio inglês, britânico, e sim, principalmente, já existiam outros colonizadores que lá viviam, principalmente os holandeses, e dessa forma, né, a disputa principal do foco, né, dos ingleses buscarem, aqui ó, a bandeira inglesa, ó, invadir essa região foi justamente contra, né, o interesse pelas regiões de jazidas de diamante, ouro e ferro. Então, isso vai provocar o que? A disputa
entre inclusive os próprios europeus. Os Boers, as tropas inglesas devastaram e queimaram as propriedades ao longo da guerra. Os Boers capturados, homens, mulheres e crianças, são colocados em campo de confinamento, onde morreram cerca de 20 mil pessoas. Então, temos aqui a República de Orange e a República de Transvaal. E é Transvaal. Então, esses nativos, esses povos que viviam nessas repúblicas, nesses sistemas de governo, foram desorganizados, foram invadidos pelos ingleses. E esse momento ficou conhecido como chamada Guerra dos Boers, que ocorre na região da atual África do Sul. Características do imperialismo na África. Então, o que foi que restou depois de tudo isso? Após a invasão dos europeus, das potências europeias na África, quais foram as consequências? O que foi que restou? Os países europeus forçaram os povos africanos a seguirem aspectos culturais europeus, justificando que estavam levando o progresso e a ciência para o continente. É aquilo que falamos já inicialmente, o fardo do homem branco. A superioridade militar europeia foi usada para dominar e evitar revoltas e manifestações populares. Ou seja, o uso da força, o uso da arma, como uma maneira e uma forma de sufocar as rebeliões e manifestações locais contra o domínio europeu. Os europeus praticamente obrigaram os africanos a consumir os produtos fabricados nas indústrias europeias. Aqui o interesse econômico capitalista, o domínio de mercado, o domínio das culturas, da economia local. O território da África foi dividido entre as nações europeias, ignorando os povos que ali viviam, ou seja, não tinha interesse, não existia preocupação em manter a organização ou levar em consideração a forma como os povos nativos viviam e estavam ali organizados. E por último, os europeus exploraram os recursos naturais, principalmente os minérios, do solo da África, sem que os africanos tivessem qualquer benefício neste processo. Então, infelizmente, mais uma vez, os europeus eles conseguem sim impor seus domínios e explorar povos e até mesmo destruí-los. Então, acredito que isso responda a boa parte das nossas perguntas, nossos questionamentos, porque a África é um país a África é um continente tão pobre até os dias de hoje. Então, isso, historicamente falando, são fases de acontecimentos extremamente recentes, pessoal, e que ainda a África carrega consigo as consequências desse processo de exploração e dominação que ocorreu aí no final do século XIX e no decorrer de boa parte do século XX. Então, por aqui nós encerramos a nossa primeira parte sobre o imperialismo na África e nós seguimos para a próxima aula com a partilha e dominação da Ásia. Ok?